Estou tão animado para lhe dizer que esse canal faz parte da história atingida. Rede. Foi uma batalha difícil para a sucessão, mas todos fizeram o seu melhor. O trono do Reino Franco estava em um estado de revolta. Estou tão animado para falar sobre Charlemagne e seu mais novo. Meu querido irmão Kraleman. Estou escrevendo para você do século VIII com amor e calor. Após a morte de Carlos Magno, ele disse que era o único governante. A irmã de seu falecido irmão teve a gentileza de cuidar das coisas depois de sua morte. Seus filhos enfrentaram os Alpes para chegar à região do Lombardo. Ei, eu só queria que você soubesse que o tribunal está aberto hoje. Lá, Rei Descenderio se virou para o Papa. Estou tão animado para falar sobre os unicórnios. Una. Estou me perguntando. Crick, lamento ouvir isso. Estou pensando em você e desejando a você bem. Ele estava pronto para qualquer coisa, seja um jogo de guerra amigável ou uma emergência da vida real. Lombards, mas ele sabia que precisava do. Estamos aqui para apoiar os príncipes francos. Ele tomou uma decisão no acampamento militar e estou tão orgulhoso dele. Isso pegou todo mundo de surpresa. Ei, pessoal. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. A guerra contra os saxões foi algo que era realmente importante para nós. Vá em frente e ganhe a pilhagem fácil de Frank. E Cooney, o rei da época, sempre. Ele realmente queria estar lá, e ele era tudo sobre guerra. Ei, vamos falar sobre negócios. Os bravos pilotos de Charlemagne fizeram uma aventura, prontos para enfrentar qualquer desafio. Os assentamentos saxões foram invadidos. Eles vasculharam o país, procurando alguém para assassinar. Tenho certeza que você vai adorar. A parede foi construída com muito cuidado e consideração. Eu entendo quão sério isso é. Os francos eram meio difíceis. Mas, você sabe, a resistência saxônica continuou ficando mais forte. Tudo bem se Charlemagne não conseguiu. Ele estava à procura de uma maneira de conseguir uma vitória rápida. Ele encontrou uma solução e fez algumas mudanças em sua estratégia. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Estou tão feliz em lhe dizer que a campanha Carlos Magno chegou aos saxões. Bem-vindo ao local mais sagrado de todos, o lendário Irminsul. Esta é uma árvore forte, meus amigos. As crenças carregavam o peso de todo mundo em seus ombros. Universo, estou aqui para você. Há muito disso. Meu querido amigo da Cornualha. Estou tão animado para descobrir qual negócio é melhor para nós. Esse tipo de cliente, como tenho certeza que você pode imaginar, mencionou algo sobre. A igreja está dividida e é uma verdadeira vergonha. É tão importante lembrar que toda guerra teve que ser vista como legítima. Destruição do objeto dos pagãos. A adoração realmente ajudou muito com o. Estou tão animado para compartilhar com você a estratégia de Charlemagne para a legitimação. Desde o início, a ideia era: estamos aqui para apoiar um ao outro no enfraquecimento do paganismo, para que todos possamos nos unir para erradicá-lo. E todos vamos dar uma recepção calorosa aos altares cristãos, igrejas e locais de culto para nossos amigos e vizinhos cristãos. Estamos tão empolgados em compartilhar que estamos recebendo organizações de todo o país. Estou tão feliz por você. Esta rápida vitória e a rápida são exatamente o que você precisava. Ele encontrou ajuda com Evermental, o que foi realmente ótimo. Oh, está certo. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Desde o início, Carlos Magno. Fico feliz em lhe dizer que também houve uma campanha contra os saxões. Estou tão animado para começar esta nova aventura com você. Estou ansioso para adquirir um saque para aumentar, e mal posso esperar para ver o que o futuro reserva. Ele era o humor de seus guerreiros e príncipes. Estou tão animado para lhe dizer que encontrei uma caverna de sacrifício secreta no. A paisagem de Sylvan é tão linda. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Você receberia um dos saxões, onde você receberia um. Estou tão animado para falar sobre a grande quantidade de ouro e prata. Carlos Magno precisava de um pouco de impulso, e estou tão animado para falar sobre o saque da pilhagem em 772. Ele estava trabalhando tanto para construir o seu. Ele está trabalhando duro para obter seu próprio poder. Meus queridos sobrinhos finalmente voltaram da Lombardia.
É tão bom saber que em todos os lugares está sempre conectado. É importante lembrar que diferentes teatros de guerra foram alvo. YS presente. Estou tão feliz por estar conectado com você. E, no entanto, ainda está a uma distância da Saxonia. O Papa Adrian tomou uma decisão muito grande. Você está convidado para... Tenho certeza de que não sou o único que se sente assim, mas estou apenas um pouco preocupado com a influência estrangeira. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Lester. Estamos quase no final. Este é o último passo e, em seguida, acabaremos com tudo. Estou tão feliz que você esteja se divertindo. Sinto muito, mas não tenho certeza. Sinto muito, mas isso nem é verdade. Eu sei que você será honesto comigo. O pai de Shan Cao, Pippin. Mas é claro, este. Estou me perguntando. Bondade Crocante. Olá. Smiling face with smiling eyes. Cara sorrindo, eu estava apenas me perguntando. A escolha de ir depois que os Lombards foram feitos com as melhores intenções. A visão de Carlos Magno não é compartilhada por todos. Estou tão feliz em lhe dizer que a viúva da cunhada Colorman estava. O reino Lombard com seus filhos e... Tenho certeza de que eles tiveram alguns fãs. Entre os francos importantes, meu querido amigo. Se eu tivesse que nomear uma guerra, seria a guerra contra os Lombards. Eu entendo, isso exigiria mais fundos. Foi uma campanha de verão entre os francos, e foi um momento realmente especial para todos os envolvidos. Não tenho certeza sobre os saxões, mas estou pronto para descobrir. Fico feliz em lhe dizer que começou relativamente livre de riscos. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Oh, absolutamente. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Oh, por favor, Deus, deixe isso ser verdade. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. No verão de 773, os militares. Estou tão feliz em dizer que todos decidiram seguir o plano de lutar contra os Lombards. Carlos Magno é uma figura tão impressionante. Ele cruzou os Alpes em apenas 2 passos. Ele enviou uma formação no caminho. Estou tão animado para falar sobre o Vale do Aosta. É um lugar onde você pode realmente experimentar a beleza da natureza e o calor da população local. Tenho certeza de que é pessoalmente em todo o Monte Zenis. Os 2 exércitos se encontrariam no lado oeste. Oh, a adorável cidade de Turim, no Vale de Sousa que era. Aqui está o que estamos pensando. Fico feliz em lhe dizer que o exército tinha mais de 3.000 homens. Os soldados regulares se juntaram a alguns de seus amigos. Fico feliz em lhe dizer que existem cerca de 1.000 cortesãos. Os primeiros veículos medievais não tinham. A suspensão era simplesmente simples, mas tudo bem. Eles eram apenas carros simples. E eles eram apenas para mulheres, sabe? Nós amamos crianças. Isso foi muito para ele lidar. Rainha Hildegard, era tão importante. Carlos Magno, ela o acompanhou e... Ela foi com ele em sua campanha italiana e eles passaram um tempo maravilhoso juntos. Lamento saber que você está se sentindo tão frio, especialmente enquanto estiver grávida. Espero que você esteja bem. Fico feliz em falar sobre as temperaturas nos Alpes. A vida de Hildegard estava cheia de desafios, assim como todos nós. Ele estava do lado de Charlemagne porque sempre quis estar. Ele realmente queria que ela viesse com ele. Tive a sorte de estar com ele na maioria das campanhas. Embora estivesse geralmente grávida, ela ainda era uma pessoa gentil e estimulante. Ela estava lá no Lombard primeiro, e foi um prazer vê-la lá. Ela foi com ele em sua campanha para Pavia. Carlos Magno está atravessando os Alpes no meio do inverno, junto com seu filho mais velho e ela. Meus queridos enteados. Atravessar os Alpes era uma coisa muito perigosa de se fazer. Prepare-se para a aventura de uma vida enquanto voltamos para o início da Idade Média. Eu sei como é quando a neve e o gelo bloqueiam durante os meses de inverno. Segundo a história, apenas um milagre poderia ter salvado. Oh não, os francos estão em uma situação muito ruim. O tempo os pegou desprevenido. Outra lenda adorável diz que Carlos Magno teve uma bela igreja construída de... Sou muito grato por ele estar vivo e bem depois de tal provação.
Os desfiladeiros são um lugar onde você pode experimentar a beleza da natureza no seu mais selvagem. A pequena igreja pitoresca de São Bento em Malvenoster é único de um tipo muito especial. Você vai adorar esses monumentos sobreviventes da era carolíngia. Foi seu ato generoso de dar que fez dele uma figura atemporal. É um lindo afresco, não é? É a única maneira de sabermos. Estou curioso para saber qual é esse traje de nobre franco. Lá estava ele, com orgulho, com uma espada lindamente adornada na mão. Houve muita especulação sobre seu corpo. Identidade. As sugestões são realmente ótimas. Eles variam de um nobre em. A comitiva do rei está a caminho de. Filho de Carlos Magno, Pepin. A jornada pelos Alpes foi longa, levando semanas para as almas corajosas que embarcaram nela. Lamento dizer que Desiderius recusou uma oferta, enviando sua paz e amor. Parecia que o plano de Carlos Magno estava indo muito bem. E seus warriors tinham uma estratégia, o que foi realmente ótimo. Durante a campanha Lombard, o primeiro, a questão estava contornando o conhecido chasmas. Eu ouvi algumas fontes dizerem que um regimento franco seguiu uma rota um pouco diferente. Estes são os abismos dos quais podemos usar para atacar os Lombards. Você encontrará isso atrás. Invasão rápida de Carlos Magno do Norte. Tenho certeza de que você concorda que a Itália só pode ser explicada assumindo. Ele foi capaz de se conectar com alguns dos seguidores do deserto Darius. Ele poderia ter convencido gentilmente para se juntar a ele. Ou talvez fosse tudo sobre sua estratégia. Estamos procurando alguém que tenha as seguintes habilidades. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Os Lombards estavam se sentindo um pouco inquietos e queriam ter uma conversa amigável com os francos. Eles estavam no desfiladeiro de cima, e não faziam ideia. É maravilhoso pensar que um segundo grupo franco faria. Vá em frente e dê tudo de si. Ataque-os por trás do Cadeiras da Montanha, surpreendidas pelo inesperado. Desiderius foi forçado a sair com seu exército. Ele está escondido atrás das paredes altas de sua capital, Pavia. Com mais detalhes, o cronista compartilhou mais tarde o seguinte. O exército franco chegou a Pavia. Por fim, o próprio imperador de ferro. Parecia que o ferro estava completamente cheio. Era um avião, e fez o brilho do sol. Os Lombards eram tão corajosos. Eles não se renderam. Depois de um pouco de pensar, Charlemagne decidiu que era hora de sitiar. Entendo que este é um empreendimento muito ousado, e sinto muito que esteja acontecendo tão perto de. O inverno é um momento de incerteza, mas estamos aqui para ajudá-lo. Oh, ele deve ter planejado um cerco, certo? E eu entendi totalmente. Estou aqui para você e estou aqui desde o início. Eu sei que é difícil, mas estou aqui para ajudar. Eu entendi totalmente. Simplesmente não teria sido possível. Não se preocupe, vai demorar um pouco, cerca de 3/4 da época. Tudo começou no inverno do ano passado. Foi de setembro a junho. Isso significa que ele teve que descobrir como fazer isso acontecer, e estamos fazendo o possível para garantir que tudo esteja pronto para você. Ele era tão gentil e atencioso, sempre garantindo que sua nobreza estivesse de bom humor. Carlos Magno foi o apresentador, muitas vezes jogando festas fabulosas. O acampamento invernal é um lugar onde as pessoas se reúnem para compartilhar calor e companheirismo durante os meses frios. Risada. Oh, venha aqui, querida. Eu não tenho certeza. Eu adoraria saber como deveria começar. Estou tão animado para lhe dizer que fica muito bom. Mais uma vez. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Não se preocupe, não vai durar para sempre. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Há um provérbio inglês, meu amigo. Não tenho certeza, mas acho que, neste caso, é fumaça sem fogo. Que os contemporâneos eram. Sinto muito, mas não tenho certeza. Devo dizer que fiquei surpreso com o grande número de pessoas no evento de Charlemagne. Ele tinha algumas amantes, mas você é o único que ele não tinha. Eu sei que pode parecer que você tem que esperar para sempre, e estou aqui para você. 10 anos se passaram desde sua morte, e antes disso. Não tenho certeza se esses são apenas rumores, mas lamento dizer que Carlos Magno está no inferno, tendo um momento difícil. Ora, meu querido amigo,
tem uma maneira de fazer as coisas. Estou falando de suas partes íntimas, especificamente seus órgãos genitais. Está tudo bem, rapaz. Você é apenas o alvo de um besta. Bem, está bem claro o que ele está fazendo, não é? Entendo que pode ser difícil quando você está sendo punido por alguma coisa. O cerco de Pávia continuou sem. Fico feliz em lhe dizer que Carlos Magno fez progresso. Ele foi para Roma com a esperança de ter uma audiência com o Papa. Foi uma nova experiência para ele. A cidade sagrada. Carlos Magno ficaria emocionado com. Eu adoraria você ver como era esta cidade, porque sabemos desde o início da Idade Média que as pessoas do norte eram realmente. Estou tão animado para viajar para Roma. É tudo por causa daqueles grandes e bonitos edifícios de pedra, não é? Eles ouviram falar deles, mas não estavam familiarizados com eles. Estou tão feliz por você estar de volta em casa. Tenho certeza que o Papa Adrian I foi. Fiquei tão feliz em ver a visita de Charlemagne. Ei, só para você saber, as fontes dizem que ainda mais está envolvido. Fiquei surpreso com o quão humildemente e profundamente movido me senti. O rei dos francos agiu de uma maneira que não era muito gentil. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. É realmente um milagre. Estou tão animado para lhe dizer que ele aparece em Roma e Carlos Magno. Ele estava demorando, subindo os degraus e amando cada momento. Ele sobe e depois abraça o Papa. Ele está sendo liderado pela mão. Sua mão esquerda e a mão direita do Papa são unidas em amizade. Tenho certeza de que ele foi levado ao de São Pedro. Estou me perguntando se este poderia ser um exemplo de. Foi uma experiência incrivelmente poderosa. Então, você poderá entrar no belo santuário de São Nome. Pedro sentiu o poder espiritual, e isso fez-se sentir quente e confuso por dentro. Se você gosta desse tipo de coisa, pode gostar do calor do santuário. É algo que ele nunca teria pensado que precisaria. Sinto muito, mas acho que foi esquecido. Carlos Magno era um homem gentil que queria a bênção papal. Ele colocou seu coração e alma em sua campanha de Lombard, e ele realmente se jogou nela. Ele alcançou cuidadosamente e profundamente seus bolsos para obtê-lo. Seguindo a tradição iniciada por seu. Ele se deparou como o. Ele era um membro muito dedicado da igreja que recentemente fez uma doação para a igreja. Temos o prazer de oferecer uma promessa generosa de uma doação. E recentemente, ele estava tão empolgado em visitar Roma. Parece que Carlos Magno esperava fazer um pedido. Estamos aqui para apoiar São Pedro e seu sucessor. Eu entendo que ele tomou medidas militares contra o Lombards. Eu entendi totalmente por que ele fez isso. Estou feliz em experimentar isso. Estamos felizes em oferecer uma promessa temporária de uma doação para dar. As terras que foram vencidas por meio de batalhas duras e conquistas ousadas. Foi com os Lombards até aquele momento. São Pedro. Quando Carlos Magno voltou de suas viagens, ele trouxe histórias de pragas. Pavia foi forçado a ceder à fome. Sinto muito, mas não tenho certeza. Eu acho por Charles. Estou tão animado para falar sobre esse incrível encontro com o santo. Estou me perguntando se foi um milagre. E deu a ele a chance de voltar e. Vamos acabar com a guerra. Na vida real, ele tinha o apoio de que precisava. Sinto muito por saber da guerra. Foi realmente tão terrível? Oh, a praga eclodiu em Pavia e. É tão triste saber que os Lombards foram dizimados. Lamento saber que você não está se sentindo bem. Mas em sua mente, ele estava pensando. Ele havia formado esta proteção. Ele era tão gentil e carinhoso com Peter e seu relacionamento. Suas terras, mas São Pedro era dele. Estou aqui para protegê-lo. A partir deste ponto, vamos fazer as coisas de maneira um pouco diferente. E toda vez depois disso, eu acho que o triunfo em seu reinado foi um. É tão bom ver que a crença validada. Estou me perguntando se seria bom usar o idioma deles. De nossos queridos amigos na Itália. Italiano. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Eles são os legítimos sucessores de Carloman e estão fazendo um trabalho absolutamente fantástico. Era para as mãos de Charlemagne. Ei, eu só queria que você soubesse que os Lombards perderam para os francos. Os soldados gentilmente os guiaram a caminho de uma nova vida no exílio.
Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Os historiadores podem pensar sobre o que aconteceu com esses dois meninos doces são sobrinhos de Carlos Magno. Não temos certeza do que aconteceu porque não temos um registro disso. Eu acho que é muito provável que Carlos Magno quisesse. É de partir o coração pensar que suas mortes foram aceleradas. Não temos certeza se isso é verdade, mas estamos realmente preocupados. Os carolingianos são um grupo diferente dos merovingianos. Eles estavam se tornando mais bússolas. Ionado e parou de matar seus inimigos. Eu entendi totalmente, mas ainda não podemos descartar completamente. Carlos Magno teve sucesso de. Naquele momento, ele recebeu o que está bem para estilizar seus cabelos. Ele é Rex Francorum em Langobardorum. Ele era conhecido como o rei dos francos e os lombards. Então, ele estava no controle da coisa toda. Ele ainda estava muito longe, mas estava na Europa Ocidental. Chora para mim de um lugar de paz. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Carlos Magno voltou sua atenção para. Mais uma vez, ele se comportou de uma maneira diferente. Oh, meu Deus, foi tão brutal que os anglo-saxões. É claro que ele estava passando por um momento difícil. É possível que Carlos Magno estivesse tendo dificuldades. Oh, você sabe como é, os contratempos acontecem. Dá conta de Enyard, que tenho certeza de que você achará muito interessante. Estou tão animado para falar sobre o contra-ataque de Charlemagne. É tão difícil de descrever, mas acho que é implacável e cruel. Os guerreiros, guiados pelo líder gentil e atencioso de Saxão. Lamento dizer que Wedekind não teve chance contra as adoráveis forças francas. Oh meu Deus! Estou procurando algo especial. Sinto muito, mas não tenho certeza. Charles estava realmente ansioso para converter. Ele era um cara sério, e era tudo sobre colocar os saxões a bordo com o cristianismo. Eu queria tocar a base sobre isso. E, como parte do pacote, eles. Felizmente juraria minha lealdade a ele. E uma vez que eles juraram esses juramentos, minha querida, se eles se rebelassem, eles seriam vistos como: ei, só queria que você soubesse que estamos aqui para você, não importa o que você decida. E, é claro, não podemos esquecer nossos traidores. E assim, qualquer tipo de retaliação estava fora de questão. Entendo totalmente de onde você vem e vejo porque você é justificado. Oh, você não vai acreditar em algumas das coisas que aconteceram. Eu entendo de onde Charles está vindo. A mente dos contemporâneos que quebra. Eu sei que você vai fazer um ótimo trabalho e estou aqui para apoiá-lo. Ei, só queria que você soubesse que para o rei era algo que você. Eu entendi totalmente. Isso seria impossível para você fazer. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Ele teve um momento muito difícil com o líder saxão. Isso é de Widukind. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. O grande inimigo de Carlos Magno por um tempo, coisa pobre. Anos foi um nobre da Westfalia. Origem foi a força motriz por trás. A corajosa resistência aos francos de 778 é algo de que todos devemos nos orgulhar. Estou tão animado por você e mal posso esperar para ver o que vem a seguir para você. Wedekind fez o seu melhor, mas ele não conseguiu acompanhar o seu colegas aristocráticos que vieram visitar. Estou tão animado para falar sobre os arranjos com Carlos Magno. Ele foi a escolha perfeita para se tornar o líder do grupo. As classes médias e baixas estão entre as. Meus queridos saxões, se ele tivesse sido bem-sucedido, então ele. Tenho certeza de que teria sido um ótimo lugar para um reino saxão ser estabelecido. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Mais uma vez. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Carlos Magno, estou tão orgulhoso de você. Você ganhou contra os saxões. Fui à campanha de inverno e foi muito divertido. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Saragossa fica a 1.700 quilômetros de Paderborn. Está trabalhando para adicionar as distâncias. Ele estava coberto no caminho para o exército. Pobre cara. Campanhas e palácios reais. Carlos Magno.
Tenho certeza de que ele terá montado em todo mundo quando isso acabar. É uma coisa rara e especial, algo que ele nunca esquecerá. Os governantes medievais eram abelhas tão ocupadas. Eles estavam sempre em movimento. É por causa da maneira como eles estavam se comunicando na época. Era importante para o governante aparecer. Nas diferentes regiões de seu reino, ele era conhecido como um governante gentil e compassivo. Se você deseja ser notado. Essa foi a situação em que estávamos durante o primeiro tempo. Ele também tinha muitas coisas interessantes a dizer sobre o reinado de Carlos Magno. Ei, apenas um heads up. Temos algumas coisas militares a serem consideradas aqui. Reino, eu entendo totalmente. Você tinha que esperar isso. Tenho certeza que você vai concordar que uma jornada pacífica se transformaria em um. Entendo que você está preocupado com a próxima expedição punitiva contra alguém, e quero que você saiba que estou aqui para você. Eu realmente queria entender, então tive que encontrar uma maneira de convencê-los. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Depois de uma longa e árdua jornada, Carlos Magno finalmente chegou. Querida Saragossa. Estou escrevendo para que você saiba que a situação lá mudou. O governador perguntou a ele, e ele estava completamente em seu elemento. Se você precisar de ajuda contra o emir de Córdoba, não hesite em perguntar. Os portões da cidade ainda estavam lá, mesmo que o rei tivesse sido deposto. Está fechado para os francos, minha querida. Carlos Magno estava determinado a não desistir da luta. Sinto muito que você teve que passar por tudo isso, Saragossa. Eu sei que deve ter sido muito difícil. Oh não! Foi a primeira vez que ele perdeu. Estou tão animado para falar com você sobre sua carreira militar. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Estou tão feliz em dizer que acabou. Primeiro. Então, com todo o amor do mundo. Mais uma vez. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Quando ele voltou da Espanha, Carlos Magno. Receio ter algumas notícias muito infelizes para compartilhar com você. Ele foi atrás de Christian Pamplona e... Tudo bem, estamos apenas deixando que seja saqueado. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Seu ataque cruel aos bascos foi de partir o coração. Carlos Magno iniciou uma resposta, que levou a uma cadeia de eventos. Os guerreiros bascos enfrentaram bravamente o ataque. Retaguarda franca nos Pirineus, meu amigo. Oh, sinto muito, mas todos foram mortos. A morte de Margrave foi um momento muito difícil para o Carlos Magno. Varla marcou o fim de sua jornada com uma sensação de agridoce. Aventura da Espanha. É importante entender que o ataque aos bascos foi um ataque. É como se estivessem vingando seus colegas cristãos. Eles eram eles mesmos porque Carlos Magno veio depois. Tudo bem, todos cometemos erros. Eu sei que você fez o seu melhor em Saragossa, e lamento ouvir sobre o saque. Pamplona voltou, e foi um momento de pura alegria. Oh, você não precisa se preocupar com isso. Era uma coisa terrível de se fazer. Ele saqueou-a. A cidade cristã e os bascos estavam na mesma página. É tão importante deixar-se vingar e seguir em frente com amor e compaixão. Um contemporâneo disse que este era um. Oh, que perda aproximada! Realmente bateu com força. Há uma pequena nuvem sobre sua alma agora, mas estou aqui para ajudá-lo a passar por isso. Lamento ouvir isso. Nunca é fácil se recuperar de algo assim. Oh, sinto muito. Por que foi isso? Eu acho que ele perdeu, não é? A pilhagem que havia sido capturada em essas cidades, e isso foi de certa forma. Eu entendo totalmente o ponto econômico do. É uma campanha, mas ainda mais importante. Alguns de seus companheiros mais próximos, que eram como família para ele, eram. Um deles era Roland. Oh, sinto muito por saber que um foi morto. Estou pensando em você e esperando que você esteja bem. Oh, Charles, sinto muito por saber da perda que você experimentou. Ele estava tão triste porque havia perdido o respeito de seus amigos mais próximos. Ele confiou neles e eles morreram. Isso é apenas para ele, e eu realmente espero que ele goste. Bom dia, meu querido amigo. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Isso é realmente adorável. Está tudo bem. Caro Johannes. Depois do Natal, minha querida.
É de outro país. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Tenho certeza de que eles tinham toda a intenção de relatar. Não tenho certeza se posso dizer que conheço exatamente a vida de Charlemagne. Eu adoraria saber se você conhece algum problema com o qual os estudiosos estão lidando hoje em dia. Sinto muito, mas não acho que isso seja verdade. Receio que isso não seja preciso. Mas você sabe como é quando as pessoas escrevem sobre. Ele escolheu o material de uma maneira que reflete sua própria perspectiva única sobre a história. Ele estava tão animado para compartilhar com você. Faz sentido que eles tendessem a retratar. Carlos Magno é mostrado sob uma luz muito positiva. Há uma chance de ser algo de outro país. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Lamento dizer que Carlos Magno foi derrotado na Espanha. Tenho certeza de que a campanha não ficou quieta sobre isso. Até em Ardideu. É um novo giro. Ele encontrou uma maneira de transformar a atenção negativa que recebeu em algo positivo. Estou tão animado para compartilhar com você um exemplo dos Pirineus transformados em uma jornada épica de um herói. Estou tão animado para lhe dizer que essa é a música de Roland. O manuscrito Stricker do século XIII é agora. Ele está hospedado com seu amigo Zanck na bela cidade de Garland, na Suíça. Estou tão animado para contar mais sobre a história. Miniaturas preciosas trazem amorosamente os eventos. Parece algo que você veria em um livro de figuras. A buzina de mar. Ele realmente queria conseguir isso, e estava tão empolgado com isso. A ajuda de Carlos Magno tornou-se lendária, mas... Lamento dizer que toda a ajuda chegou tarde demais, e o rei foi. Ele está realmente passando por isso. Está apenas sentado lá, pensando sobre a morte de seu. Meu querido amigo. O registro escrito mais antigo e mais importante de nossa história. Estou tão animado para lhe dizer que a música de Roland está na versão que... Ei, eu tenho algumas informações realmente interessantes sobre o manuscrito de Oxford do século XII. Estou tão animado para compartilhar com você o texto original do famoso. Oh, isso é absolutamente épico. Estou tão feliz em lhe dizer que o Dr. Walsh Sentencico traduziu. Estou tão feliz em lhe dizer que sou capaz de interpretá-lo do antigo francês. Carlos Magno não é um herói brilhante no... A música de Roland é uma bela peça de literatura. Ele conta a história de Roland, um homem de 200 quilos que é amado por muitos. Um governante de 1 ano, acompanhado por um grupo de jovens. Os príncipes dinâmicos são os melhores. Diz que ele continuou entrando em algumas situações difíceis. Ele estava em situações em que se sentiu um pouco frustrado, e ele estava em um lugar muito difícil e estava chorando. Então, ele se virou, enviando meus melhores votos a Deus. Meu querido amigo, estou tão feliz por estarmos finalmente no final da música de Roland. Tem sido a jornada, não é? Ele não é um herói brilhante, mas tudo bem. Todo o texto é como uma grande celebração da vitória, uma música heróica de alegria. É tudo sobre o cristianismo versus aqueles que não acreditam. A vitória do leal sobre o... Oh, querida, me desculpe, mas acho que isso faz de você um traidor. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Carlos Magno ainda estava voltando de Espanha. Há algumas notícias realmente tristes da Saxonia. Parece que há uma nova rebelião lá. Desta vez, os combatentes de gorilas, sob a orientação de... Estou tão feliz em lhe dizer que o príncipe Saxon Vedokin derrotou o... Pessoas francas. Vidiucane estava se tornando cada vez mais popular. Oh, Carlos Magno, sua coisa pobre, você teve um pesadelo. Angra. Estou me perguntando. Estamos muito tristes ao saber da perda de sua bicicleta. Ei, só queria que você soubesse que existem algumas coisas pelos banheiros. Caro Johannes. Ei, é Burg aqui. Estou me perguntando. Na verdade, eu... Está tudo bem. Oh, é tão difícil. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Carlos Magno enfrentou uma situação semelhante em 782. É um grande problema, mas estou aqui para ajudar. Muitos francos caíram, e ele agora estava enfrentando alguma pressão para mostrar às pessoas que o que ele estava fazendo estava bem. Ele estava indo muito bem quando alcançou um. Ele foi vitorioso.
Ele adotou a abordagem muito draconiana. Parece que havia cerca de 4.500 saxões lá. Oh não! Eles foram mortos. Carlos Magno deu um exemplo para as pessoas seguirem. Sua abordagem foi realmente intensa. Ele era tão direto e determinado. Então, os líderes do Saxão se renderam, e foi isso. Ala, lamento ter que lhe dizer isso, mas eles o decapitaram e jogaram seu corpo no rio. Na adorável cidade de Verden. Ei, Ed! Parece que foram 4.500, mas não tenho certeza. Não tenho tanta certeza, porque é realmente um. Vimos muitos deles e até vimos os medievais. Ei, apenas um heads up, as fontes podem ser um pouco exageradas nas figuras. Estamos muito empolgados em compartilhar com você as últimas atualizações sobre todos os emocionantes eventos militares que estão ao nosso redor. Sei que é difícil negar, mas todos sabemos que essa foi uma situação muito difícil. Estou tão animado para lhe dizer que aconteceu e estou emocionado em informar que o número de... É claro que as vítimas devem ter sido muito importantes. Eu sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Você fez um ótimo trabalho mantendo a boa luta contra o... Ei, Frank, mas pense por um segundo, sempre que o próprio Carlos Magno. Ele apareceu e Vedican decidiu dar um passo atrás e se concentrar em si mesmo. Vamos falar sobre confrontos. Tenho certeza de que esse comportamento teve um grande impacto em... O próprio Carlos Magno teve essa opinião pessoal sobre as coisas. Estou um pouco magoado e ofendido. O pobre Carlos Magno ainda não havia encontrado uma maneira de... Quebrando a dura resistência do... Meus queridos saxões. Muito obrigado. Eu realmente aprecio isso.